Salve, bando de kaijus gigantes, destruidores de cidades em miniatura. Eu sou o Arthur e você está no canal Patrulheiro da Noite. E hoje eu quero comentar a respeito da era Millennium do Godzilla e também da estranha tendência que os filmes do monstro gigante têm de ficarem cada vez mais infantis conforme os filmes passam. Então vamos lá. Antes de começar o vídeo, obviamente, deixa aí o seu like, porque cada like é um Goblin a menos no mundo. E torne-se um membro da Patrulha da Noite apertando o botão de se inscrever, certo? Então vamos aí falar dessa era Millennium de Godzilla. A franquia Godzilla, todo mundo sabe, ela é dividida principalmente em 4 eras. A era Showa, que inclui o filme original de até 1975. A era Heisei, que abrange o período de 1984 até 95. E a era Millennium, que foi de 1999 a 2004. Atualmente nós estamos na era Reiwa, que inclui aí os filmes do Monsterverse, mais o Shin Godzilla e o Minus One. Certo? Começou ali lá para 2014, 2016 e é a era presente que estamos hoje. Eu nasci ali no final dos anos 90, na reta final dos anos 90, e eu posso dizer que um dos filmes favoritos da minha infância, obviamente, era o Godzilla americano de 1999. Porém, um belo sábado à tarde, na década de 2000, eu assisti na Record um filme do Godzilla chamado Godzilla 2000 Millennium. Eu assisti esse filme, que era um filme japonês, e eu falava sobre esse filme com outras crianças ou adultos, à minha volta naquela época, e todo mundo falava, Godzilla 2000 não existe. Todos pensando, obviamente, que eu me referia ao filme americano, o que não era o caso. Pois bem, no fim eu estava certo, porque esse filme não apenas existe, como ele inaugura a era Millennium. Esse filme, nessa era, nós temos Godzilla 2000, de 99, Godzilla vs Megaguirus, de 2000, Godzilla, Mothra e King Ghidorah, O Ataque dos Monstros, de 2001, Godzilla contra Mechagodzilla, de 2002, Godzilla Tokyo SOS, de 2003 e Godzilla Final Wars, de 2004. Lembrando que todas as capas desses filmes, bem como capas dos outros filmes do Godzilla, são todas absolutamente fantásticas. Eu particularmente gostaria de ter todas essas capas em formato de pôster bem grande na minha parede. Pena que a qualidade dos filmes em si não acompanhe. Aliás, o filme de 99 americano foi um dos filmes que eu mais aluguei, justamente porque a capa, tanto do DVD quanto da fita VHS, ela era uma capa verde que tinha todo um lance de brilho e refletia também as cores. Foi um dos motivos do porquê eu aluguei tanto esse filme. Quando Godzilla e Kong, o Novo Império, saiu, eu me lembrei desse filme de 2000 e meio que bateu uma certa nostalgia. Eu fui pesquisar, e me deparei com todos esses 6 filmes. Infelizmente, o filme de 2000 ele é um filme muito chato. Na verdade, boa parte desses filmes, todos eles são extremamente chatos, são muito maçantes. E o que é realmente bom e interessante é as cenas de luta entre monstros gigantes, pessoas fantasiadas de monstros gigantes, brigando e destruindo um cenário que é a cidade de maquete. Isso é que é o legal de todos esses filmes. É um pouco cringe, todos esses filmes eles não têm grandes atores. Muito pelo contrário, boa parte dos atores são péssimos, principalmente no último. Mas vamos lá, o filme de 2000 ele é basicamente um reboot, onde o Godzilla tem um novo visual. Nesse filme ele luta contra um monstro alienígena de CGI extremamente duvidoso chamado Orga. E nessa era, ela é marcada pelo fato do Godzilla ter o seu visual completamente repaginado. Muita gente reclamou no lançamento do Novo Império do Godzilla com as costas rosas, Mas na verdade Godzilla Millennium ele já tinha as costas rosadas, digamos assim, já há bastante tempo. O pessoal na época tentou justificar com alguma pseudociência da vida, falando que radiação no pico máximo tem uma cor do espectro rosa ou rosé, enfim. Pra mim isso é bobagem, bastava eles falarem que isso aqui é uma homenagem ao Godzilla 2000, pronto. Particularmente eu acho que seria uma justificativa
bem decente, né? Até porque essa aparência do Godzilla 2000, pra mim, é uma das fantasias mais legais, uma das aparências mais legais que o Godzilla teve em anos, certo? E bom, na verdade eu diria até que Godzilla Millennium, né, essa era, ela começa de certa forma bem séria, né? Começa com os pés no chão, o máximo que dá. Lembrando que cada um desses filmes, eles não são exatamente uma continuação uns dos outros, né? Todos eles levam em consideração o filme original e descarta todas as outras continuações até aqui, certo? Então o primeiro filme, ele é uma continuação do original de 54, quando Godzilla retorna, né, enfrenta o Orga em uma cena muito legal, né? Eu gosto dessa, como eu disse, eu gosto de todas essas cenas de luta, tá? Segundo filme, Godzilla vs Megaguirus. Nesse daqui, o governo japonês faz experimentos com buracos negros. Desses experimentos, né, eles trazem ovos de Megaguirus. Esses ovos, eles eclodem e basicamente saem insetos devoradores de pessoas de dentro. E basicamente o que eles fazem é inundar lá na cidade de Shibuya, se eu não estou enganado. Eles geram um enxame gigantesco de insetos devoradores de pessoas, até que basicamente o Megaguirus nada mais é do que uma motra do mal, né? E tanto Godzilla quanto o exército japonês precisam destruir esses insetos. Esse aqui também é interessante, né? Tem ali uma pitadinha bem de leve de terror, né? Porque a gente tem as cenas dos insetos atacando as pessoas, o que eu acho interessante, mas como é filme feito para criança, óbvio que eles não podem ir muito além disso. Em seguida, a gente tem Godzilla vs Mothra e Rei Ghidorah. Esse daqui, ele marca uma certa mudança. Por quê? Porque aqui nós temos um Godzilla do mal que ataca o Japão e a gente acompanha uma repórter que está fazendo um pseudo-documentário e eles, com o ataque do Godzilla, eles descobrem uma profecia antiga de que o Godzilla atacaria o Japão e 3 monstros guardiões, né, se levantariam contra o Godzilla, sendo 2 deles a Mothra e o Ghidorah. Eu não sei se esse daqui de repente foi o primeiro filme ou se é o único filme em que o Ghidorah é colocado como um monstro do bem, né? Mas enfim, acontece nesse daqui. A fantasia do Godzilla muda nesse filme, na minha opinião, para pior, certo? E esse Evil Godzilla, ele tem os olhos brancos e ele basicamente reencarna o espírito dos soldados mortos na Segunda Guerra Mundial, né? Porque ele traz de volta esse sentimento de guerra porque ele precisa, entre aspas, relembrar o Japão do passado, né? O Japão estava se esquecendo do que aconteceu e, enfim, o Godzilla veio para reestabelecer ali o trauma nos japoneses. Em seguida, a gente tem Godzilla vs Mechagodzilla. Nesse daqui, o governo usa os ossos do Godzilla original do filme de 54 para criar o Mechagodzilla. E o Mechagodzilla seria usado ali para defender o território japonês, no caso, né? Aqui, basicamente, o Godzilla, a versão Millennium, né, volta enfurecido. Existem cenas ali do Mechagodzilla se lembrando de que ele é o Godzilla lá do passado e tal. Aí tem bastante cenas de porrada. Gosto das cenas de luta desse filme, inclusive. E aqui a gente tem uma exceção, porque o Godzilla Tokyo SOS é o único filme que é continuação do seu antecessor, né? Então esse daqui, ele continua a história do Mechagodzilla. A gente descobre que a Mothra retorna e ela implora a humanidade através, né, das irmãs gêmeas, fadas, gnomas... que implora que os ossos do Godzilla original sejam devolvidos ao fundo do mar, para que assim possa haver paz, né, enfim, contra o Godzilla, contra a espécie do Godzilla, melhor dizendo. Então nesse filme a gente tem a morte da Mothra, né, óbvio que tem larvas e tal, a larva sobrevive, depois vai ter outra Mothra e por aí vai. Mas a Mothra morre, ela se sacrifica em prol ali do Mechagodzilla, então tem a cena de redenção no fim, onde o Mechagodzilla se lembra de quem ele era, e ele decide, né, levar o Godzilla Millennium de volta pro oceano, para encerrar de vez, né, essa, entre aspas, profecia também aí de que os ossos desses monstros têm que estar em paz no fundo do mar. Em seguida, a gente tem o pior filme de todos, o mais lixo, que é o Godzilla Final Wars. Cara, esse filme, ele é uma viagem completa na maionese. E é podre. O filme
podre. Eu quero as 2 horas da minha vida que eu perdi vendo essa merda de volta, meu. Porque, pelo amor de Deus, que filme ruim. Isso daqui, tá, inclusive, esse vídeo serve, tá, pra você, jovenzinho, que fala que... Ah, é porque eu gosto dos filmes do Godzilla que eram sérios, né? Filme, entre aspas, adulto do Godzilla, sombrio, realista. Ah, estilo... Zequinha Splinter Produções e por aí vai. Bom, rapaziada, isso aqui é a prova de que nenhum Godzilla permanece sério até o fim, tá? Os outros filmes, eles têm um tom de seriedade, mas sempre tem ali uma criança, uma profecia, alguma coisa tosca. E com esse filme aqui não é diferente, tá? Por quê? Porque na história dele, houve lá os ataques em 54. Aí, a partir disso, o Japão criou um exército de super soldados, tá? Que são soldados mutantes da Organização M, ó. Então a Terra, ela é invadida por alienígenas X-lianos, ou X-lianos, ou enfim, chame do jeito que quiser. Os soldados mutantes, eles nada mais são do que Power Rangers genéricos, só que sem roupa colorida. Se fosse um crossover com Super Sentai, eu abraçaria a tosquice super de boa, mas como não é, bom, enfim. O filme tem 2 horas, o Godzilla aparece na introdução do filme e depois ele só vai aparecer lá com 1h10, mais ou menos, tá? Porque aqui, esse filme ele é um copia e cola de várias referências, tá? Os vilões são péssimos, os atores são horríveis, todo mundo é muito overacting, tá? Então, por exemplo, tem esse copia e cola de outras franquias, os caras aparecem em Super Sentai, tem cenas que copiam Matrix na cara dura, né? A cena do cara impedindo os tiros de chegar nele, nos amigos dele, com a mão. Daí os tiros ficam parados no ar e ele devolve os tiros todos. Aí tem a luta que o cara desperta o poder do Ki Super Saiyajin dentro dele. Aí o inimigo fica dando um monte de soco e ele com um braço apenas consegue se defender. Enfim, isso daqui parece uma daquelas paródias mal feitas, estilo Espartalhões. E em vez da gente ver o Godzilla sentando-lhe a porrada em tudo quanto é tipo de monstro, não, a gente é obrigado a ver humanos, mutantes, dramalhão, paródia, ruim pra cacete. Aqui nesse filme a gente tem vários monstros, tá? A gente tem o Kaiser Ghidorah, e não é um Ghidorah com a logo da Kaiser não, tá? É um outro bicho muito, muito feio. Mas enfim, a gente tem, por exemplo, o Zilla, né, do filme americano, que é destruído com um raio na cara, e na verdade ele é humilhado, né, lá em Sydney. A gente tem, enfim, vários monstros já clássicos. A gente tem um americano, aparentemente, mas que é a cara do Stalin, e todo mundo fala em japonês com ele, ele responde em inglês. Enfim, cara, esse filme é uma desgraça. Esse filme é muito ruim. O CGI, obviamente, desses filmes é tudo uma tosqueira, né? Uma mistura ali de efeitos práticos, mas com CGI de Play 2. E cara, assim, Final Wars, na verdade todos esses filmes, tá? Se vocês querem assistir, assistam, por sua conta e risco. Mas o que eu digo é o seguinte, vale muito mais a pena vocês procurarem as cenas no YouTube, tá? A cena de luta, que é o que interessa, é a única parte legal. O resto, cara, é totalmente descartável. Principalmente a parte que envolve crianças. Aliás, nesse filme do Final Wars tem a cena de uma criança e o seu avô. Eles estão caçando sei lá o que no meio do mato e eles encontram um bebezinho Godzilla, né? O filhote do Godzilla, que não sei por que tá nesse filme, porque... como é que eu posso dizer? Não faz diferença se tivesse no filme, se não tivesse. Enfim, esse filme é uma merda. Tem a cena da luta nas motos, que é ridícula. No geral, acho que a Era Millennium começa bem, mas, enfim, se perde completamente. E eu realmente espero que o Godzilla Minus One, né, não vá por esse caminho. O Minus One é um filme incrível, sensacional. Fui ver no cinema, inclusive. Gostei demais. E parece que tem aí alguns, como é que eu posso dizer, rumores de que teremos continuações de Minus One, onde o Godzilla vai enfrentar outros kaijus. E eu tenho medo, porque aquele filme é muito bom. E eu tenho medo que eles enfiam um monte de crianças inúteis no filme, né? E coloquem um tom muito mais infantil. Se você viu o meu vídeo sobre Wesley Crusher na lore de Star Trek, você sabe que aqui nós não gostamos de crianças prodígio. Então acho que é isso daí, rapaziada. Vai ter mais vídeos falando sobre Godzilla, nessa nova era e tal? Vai. Vai ter vídeo falando sobre os antigos? Não vai, porque eu não vou assistir aquele mundaréu de filme horrível,
da era Showa/Heisei. E também, né, eu tenho que dar uma certa chance pro filme do Novo Império, porque até hoje eu nunca assisti. Mas, enfim, pra você aí que fala que os novos filmes são ruins, né, os americanos são ruins, porque eles são toscos, porque eles são infantis, saiba que filme sério do Godzilla sempre foi uma exceção. A regra é que seja tosco, é que seja infantil. Essa é a regra. No mais, deixe a sua opinião nos comentários. Eu agradeço muito se vocês fizerem isso. Como eu disse, já deixa o like e se inscreve também. Então valeu e até a próxima. Esse foi um resumão da era Millennium.